Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai fazer a sessão 1.3 do conteúdo que fala sobre os axiomas sobre medição de ângulos. O desenvolvimento axiomático dessa sessão ele é semelhante à sessão anterior, né? Axiomas sobre medição de segmentos, e a gente vai vendo como isso ocorre à medida que desenvolve esse conteúdo. Nesse primeiro vídeo, a gente vai apresentar um conjunto de definições e axiomas para poder construir a ideia sobre medida de um ângulo, né? É isso que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo, né? Então é um conjunto de axiomas e definições. Então bora lá, o nosso objetivo aqui é trabalhar o conceito de medida de um ângulo. Primeiro de tudo, vamos definir o conceito de ângulo, né? Um ângulo, ele não é um número. Um ângulo, ele é uma figura geométrica. O que é um número é a sua medida, que a gente chama de medida desse ângulo ou medida angular. Então, que figura geométrica, como definir um ângulo? Aqui a definição formal, chamamos de ângulo a figura formada por duas semirretas com mesma origem. Só isso. Então, basta a gente ter uma origem, um ponto, e duas semirretas, ambas coincidindo, a origem coincidindo com esse ponto. Então, por exemplo, a gente pode representar aqui um ângulo, seria uma figura desse tipo. Duas semirretas, pega uma semirreta aqui e outra semirreta, de modo que essas semirretas tenham a mesma origem. Isso é um ângulo, certo? Então, um ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem. A gente pode dar um nome para essa origem do ângulo, que a gente chama de A, por exemplo, certo? Então, essa figura geométrica é um ângulo, beleza? Essa origem, né, é chamada de vértice desse ângulo. Então, esse ângulo aqui tem vértice A. Beleza? Bom, e aí a gente tem aqui uma notação onde a gente pode denotar um ângulo de uma outra forma. Ou seja, basta que a gente tenha três pontos distintos. Ou seja, três pontos distintos definem um ângulo. Então, vamos considerar três pontos distintos, A, B e C. E aí a gente vai ter o ângulo de vértice A e lados sendo a semirreta SAB e a semirreta SAC. Vamos fazer a representação geométrica aqui primeiro. Considera uma semirreta aqui e uma outra semirreta de mesma origem, certo? Os três pontos que definem esse ângulo são os pontos A, que vai ser o vértice no caso, um ponto B e um ponto C. Esses três pontos distintos definem esse ângulo. Eles podem ser colineares ou não, beleza? Bom, se aqui está o ponto A e o ponto B, essa semirreta aqui vai ser a semirreta SAB, certo? Essa semirreta aqui vai ser a semirreta SAC, beleza? Com isso a gente tem definido esse ângulo, né? Ele acaba sendo definido pelos três pontos, mas da própria definição, o que o define a rigor são as duas semirretas com mesma origem, no caso o vértice A. E aí o que a gente está trabalhando aqui nada mais é que uma notação, né? Ou seja, se três pontos definem um ângulo, a gente pode, desde que o vértice seja o ponto A, a gente pode denotar esse ângulo dessas três formas. O ângulo BAC, está aqui, o ângulo CAB ou o ângulo A, simplesmente. Então, a gente pode, nesse caso, tem uma facilidade de notação, né? Quando o ângulo é definido por três pontos, ele pode ser denotado dessas três formas, onde o A é o vértice. Beleza? Bom, e aí agora a gente começa o conjunto de axiomas de medida, né? O primeiro deles, para dar início, né? Ele trata sobre a existência de uma medida para um ângulo. Então, considera um ângulo qualquer, como esse aqui, certo? O que esse axioma diz é o seguinte, a rigor, que todo ângulo tem uma medida, que é um número, né, associado a ele, maior ou igual a zero. Beleza, ponto. Essa é uma afirmação, a gente afirma isso como verdadeiro nesse axioma. Então, todo ângulo tem uma medida. Como é feita essa medida? Essa medida é feita quando a gente fixa uma unidade de medida. Como no caso da régua para segmentos, para ângulo a gente usa geralmente o transferidor, né? E aí com ele a gente consegue fixar uma unidade de medida para um ângulo. Isso a gente vai ver no próximo axioma. Então, todo ângulo tem uma medida associada a ele. Isso é feito fixando uma unidade de medida, por comparação. A partir daí, a gente pode dizer o seguinte,
que a medida do ângulo é zero, né, que é o caso trivial, a medida desse ângulo é zero, C e somente C, ele é formado por duas semirretas coincidentes. Se essa reta coincide com essa, é o caso particular em que a medida desse ângulo é zero. Beleza? Esse é o ângulo, é o axioma que dá a ideia de existência de medida, para a gente poder ir para o próximo axioma. Bom, então vamos lá. O objetivo aqui é fazer o axioma 2, que é o axioma mais importante desse curso, né? Dessa sessão, desculpa. Esse axioma aqui é o mais importante dessa sessão, e para ele a gente precisa, antes de apresentar esse axioma, a gente precisa dar essa definição aqui. Ela diz o seguinte: dizemos que uma semirreta, olha só, divide um semiplano se ela estiver contida nesse semiplano e sua origem for um ponto que determina o semiplano. Vamos desenhar isso para deixar mais simples essa frase. Olha só, a gente tem uma semirreta que divide um semiplano, certo? Então a gente precisa de um semiplano. O que define um semiplano é uma reta qualquer. Uma reta definida, ela acaba determinando dois semiplanos, né? Um de cada lado dessa reta, a gente já viu isso. Então vamos considerar uma reta qualquer M aqui, certo? Definida essa reta, a gente tem um semiplano desse lado e desse lado, dois semiplanos. Vamos considerar um semiplano aqui em cima, por exemplo. Então, essa reta M determina esse semiplano, certo? O que a gente está definindo aqui é uma semirreta que divide esse semiplano. A gente diz que uma semirreta divide esse semiplano, se ela estiver contida nesse semiplano, e além disso, sua origem for um ponto dessa reta, ou seja, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. A origem da semirreta vai coincidir com um ponto da reta, que o determina. Então seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Certo? Beleza? Vamos dizer aqui que esse ponto de interseção, vamos chamar ele de ponto A, para dar um nome para ele. Então, repetindo, olha só, agora faz sentido, né? Com um embasamento geométrico, dizemos que uma semirreta, que seria essa aqui, divide um semiplano, no caso esse aqui, se ela tiver contida toda ela, né, nesse semiplano, e sua origem for um ponto da reta que o determina. Então, geometricamente, isso aqui representa essa definição. A gente diz que essa semirreta divide esse semiplano. Essa definição nada mais existe nada mais do que para poder fazer o axioma 2. Certo? Então, bora lá. O axioma 2, ele acaba sendo bastante natural e com ele a gente consegue fixar uma unidade de medida e estabelecer o conceito de medida de um ângulo qualquer. Certo? Então, bora lá. Vamos ler ele, né, a rigor, depois a gente faz a representação geométrica do que ele significa. Olha só. As semirretas, seria esse contexto aqui, ó, semirretas de mesma origem que dividem um semiplano, então seriam semirretas desse tipo aqui, né? As semirretas de mesma origem, a gente faria esse giro aqui, né? Que dividem um semiplano, podem ser colocadas em correspondência biunívoca com os números reais entre 0 e 180. O que a gente está fazendo aqui é fixando uma unidade de medida. E é a unidade de medida que a gente conhece, né? Que é em graus. Então, esse axioma está nada mais do que definindo e fixando uma unidade de medida, estabelecendo uma correspondência biunívoca, uma correspondência 1 a 1, entre as semirretas de mesma origem, que divide esse semiplano, seriam essas semirretas aqui, nesse movimento, né? Uma correspondência biunívoca entre essas semirretas e os números que vão de 0 a 180. Por convenção, né, em História da Matemática vocês podem ver isso, o porquê, por convenção, é tomado de 0 a 180. Isso já é uma questão a ser abordada num curso de História da Matemática. O porquê convenciona-se que é de 0 a 180. Mas o caso é, a gente fixa essa unidade de medida e para cada semirreta aqui, né, que divide esse semiplano, existe um número real associado a ela entre 0 e 180. É uma correspondência biunívoca, uma bijeção entre as semirretas e os números entre 0 e 180. E isso ocorre de modo que a diferença entre esses números, né, que corresponde a cada semirreta, seja a medida do ângulo formado por elas. Isso é bem natural, né? Então vamos fazer o contexto aqui, a representação geométrica. Vamos considerar uma reta M. Essa reta M, ela determina, né,
Dois semiplanos, vamos considerar o semiplano de cima. Vamos considerar a origem, certo? Chamar de ponto, esse ponto de A origem. Beleza? E aí, a gente interpreta aqui. As semirretas de mesma origem que divide o semiplano podem ser colocadas em correspondência bionívoca com os números entre 0 e 180. Por convenção, a gente considera aqui como sendo 0, daqui para lá, e aqui 180, né? Sentido anti-horário. A gente faz aqui o movimento dos graus. Bom, se aqui tem 0, aqui tem 180, naturalmente, por comparação, né? A gente divide aqui ao meio, aqui seria 90, certo? Aí eu vou dividir aqui 1/3, mais ou menos, e aqui 1/3, mais ou menos, que eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui é a mesma coisa, 1/3, e aqui é a mesma coisa, 1/3. Bom, se aqui tem 90, divide aqui tem 30, aqui tem 60. Vamos pegar esse como exemplo. 60, certo? Ou seja, dada essa semirreta, o número real entre 0 e 180 associado a ele, por comparação, né, fixada essa unidade de medida, vai ser 60. Esse é o número associado a essa semirreta. Aqui 90, aqui mais 30, 120. Ou seja, o número associado a essa semirreta vai ser 120. Perceba que a fixação da unidade de medida é essencial, né? Com isso, olha só, a gente tem a correspondência, né, entre número semirreta e número semirreta, e a diferença entre esses números vai ser a medida do ângulo, pelo axioma. Ou seja, 120 menos 60, aqui vai dar 60. Ou seja, 60 é a medida desse ângulo. Esse axioma ele resolve os nossos problemas, né? A gente consegue fixar a unidade de medida e consegue calcular a medida de um ângulo, beleza? Essa é a interpretação, esse é um exemplo da interpretação do axioma 2. E aí na definição a gente só completa o axioma, o número que corresponde a uma dada semirreta, por exemplo, esse número corresponde a essa semirreta e esse número corresponde a essa. Esse número é chamado de coordenada dessa semirreta, ou seja, 60 é a coordenada dessa e 120 é a coordenada dessa, podendo ir de 0 a 180. Com isso fixamos a unidade de medida e temos uma forma prática de calcular medida de ângulos. Beleza? Bom, e aí vamos fazer uma interpretação aqui usando aquela notação de pontos, né? Quando a gente tem um ângulo definido por pontos. Então, olha só, sejam A e B as coordenadas do lado de um ângulo AOB. Vamos desenhar aqui o ângulo AOB para ficar mais fácil de entender. Uma reta M, certo? Aqui a origem vai ser o ponto O, que vai ser o vértice do ângulo, e aqui vamos considerar as duas semirretas que o definem. Uma aqui e outra aqui, por exemplo, certo? O ângulo em questão é o ângulo AOB. Então, vamos considerar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Esses três pontos da AOB definem esse ângulo, certo? Bom, sejam A e B as coordenadas dos lados desse ângulo. Vamos colocar aqui, naturalmente, Azinho e aqui Bzinho. Azinho é a coordenada dessa reta, dessa semirreta, e Bzinho é a coordenada dessa, certo? Bom, aqui a gente já contextualizou. Sejam A e Bzinho as coordenadas dos lados do ângulo AOB. Beleza? O ângulo a gente denota por AOB, que é a figura geométrica. Agora a gente vai denotar a medida desse ângulo, né? Esse símbolo significa essa figura geométrica, mas a gente precisa de um símbolo para denotar a medida desse ângulo, que é um número. Aqui, como o próprio livro fez, a gente vai tomar a liberdade de usar a mesma notação para denotar a medida desse ângulo. Então, denotamos a medida desse ângulo também por AOB, o mesmo símbolo, certo? E aí, o que diz o axioma 2, nesse contexto, que a diferença entre as coordenadas é a medida do ângulo, ou seja, segue do axioma 2 que a medida do ângulo, que a gente pode denotar assim, AOB, a medida do ângulo vai ser a diferença entre as coordenadas. Obviamente a gente põe módulo para não ter problema de ter uma medida negativa, beleza? Nada mais é essa igualdade que uma interpretação da segunda parte do axioma, de modo que a diferença entre esses números, no caso as coordenadas, é a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Ou seja, se o ângulo é da forma AOB, como está aqui, definido por 3 pontos, a medida desse ângulo vai ser a diferença das coordenadas. Essa igualdade é muito importante, ela relaciona o conceito da figura, né, geométrica com as suas coordenadas. Beleza?